Naum capítulo 1, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Meus amados irmãos, eu quero falar sobre a bondade de Deus. Deus é bom. Nós temos diversos textos na Bíblia que falam diretamente que Deus é bom, e poderíamos estar meditando em qualquer um deles, porque temos de Gênesis a Apocalipse a expressão Deus é bom. Quando não está dizendo Deus é bom, diz que o Senhor é bom. Quando não está falando que o Senhor é bom, diz que Jesus é bom. Quando não está falando diretamente que Deus é bom, está falando a bondade de Deus dura para sempre. Ou fala que a bondade de Deus alcança o coração, que a bondade de Deus está disponível para todos aqueles que o buscam. Sempre nós vamos observar essa verdade na Bíblia. Deus é bom e a sua bondade, ela nos alcança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E entre esses muitos textos, me saltou aos olhos o texto de Naum, porque o texto de Naum é um texto que como diz na imagem, ele é contrastante. Ele há um contraste claro entre a bondade, a santidade e a justiça de Deus. Há um contraste entre bondade, justiça e o amor de Deus. Em outros textos nós vamos observar que tanto a bondade, quanto a justiça, quanto as misericórdias do Senhor são coisas que não são tão contrastantes. Não há um contraste como preto e branco. Nós estamos vendo aqui na nossa parede, os irmãos internautas talvez não vão perceber isso, mas nas nossas paredes aqui há uma parede branca e amarelo. Mas não é um contraste que salta aos olhos. A gente percebe que há uma diferença. Mas é bem diferente, por exemplo, do branco com preto. Aqueles irmãos que estão aqui, tem aqui o branco e o preto da caixa. Então quando você entra nesse templo, já há esse contraste e você observa logo. Quando você entra no templo e vê todo esse espaço branco, uma parte amarela, o altar salta aos olhos, porque é um contraste no chão, no piso do altar, é azul escuro. E na Bíblia, às vezes nós não vamos perceber esse contraste entre a justiça, o amor e a bondade de Deus. Por exemplo, vamos observar na vida de José. Na vida de José, nós não vamos perceber que o amor de Deus e a justiça de Deus estão operando ao mesmo tempo. Mesmo quando ele vai para o Egito, a gente não percebe de imediato que há uma diferença entre o amor e a justiça. E na verdade a justiça e o amor de Deus estão presentes tanto na vida de José, quanto para a geração daquela nação, daquele povo, daquela humanidade, daquela época, quanto para o povo judeu que ainda está sendo formado. Não há esse contraste. Mas aqui no livro de Naum, no profeta Naum, há bem esse contraste. Há falando da justiça de Deus e a bondade de Deus. Eu não vou falar sobre a justiça de Deus, eu só quero falar sobre a bondade de Deus, mas eu quero mostrar esse contraste, porque o livro de Naum é um livro que traz juízo para uma cidade chamada Nínive. Os irmãos se recordam que Nínive por pouco não foi destruída quando o profeta Jonas pregou contra ela. E a profecia do profeta Jonas não foi uma profecia para alcançar os ninivitas. E aqui eu já quero trazer uma verdade para as nossas vidas, que nós precisamos deixar guardada em nosso coração. Quando Deus traz uma palavra de juízo,
ainda assim Ele quer manifestar a sua misericórdia. Porque se Ele não quisesse manifestar a sua misericórdia, o juízo não viria. Quando Deus, ou não precisava mandar a mensagem de misericórdia. Quando Deus chega para uma nação, para uma pessoa e diz: olha, você vai morrer porque você faz isso. É porque Deus ainda quer acender uma chama. É porque Deus ainda quer acender uma chama de humildade na pessoa ou na nação. Deus ainda quer chamar a atenção daquele povo ou daquela pessoa. Olha, você pode se humilhar e você pode obter a misericórdia. É isso a palavra de Deus em Jonas. Jonas pregou querendo que a cidade de Nínive foi destruída pelas razões que ele tinha, pelo patriotismo que ele tinha. Ele queria que a cidade de Nínive fosse destruída com todos os animais, até as formiguinhas, todas as bactérias que estavam em Nínive, ele queria que fosse destruída. Mas quando a cidade de Nínive ouviu aquela palavra de juízo, e foi palavra de juízo, Jonas não pregou dizendo: há um escape para vocês, vocês serão destruídos por causa dos pecados de vocês. E ele não falou a outra parte da mensagem, que vocês podem se arrepender, vocês podem alcançar a misericórdia de Deus. Ele não pregou porque ele não queria isso. Mas mesmo assim, a palavra de Deus entrou nos corações dos ninivitas, e eles aceitaram a palavra de Deus de tal forma que eles se humilharam perante o Senhor, e o Senhor tirou o juízo. Mais tarde, agora é Naum, o profeta, e diferente de Jonas, Naum já vai trazer uma palavra, é palavra de juízo. Mas ainda aí, assim ele fala: olha, é um peso para a cidade de Nínive. Deus é um Deus zeloso, Ele toma vingança. Deus é um Deus de vingança. E nesse dia, longe estará ainda o estatuto de Nínive. O que Naum está falando para Nínive: vocês estão próximos da destruição. Vocês estão próximos da destruição. Aí ele começa: o Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Ou seja, o Senhor demora para ficar irado. O Senhor é longânimo. Mas quando ele se ira, aí o que ele vai dizer? Quando o Senhor ira, Ele não toma o culpado por inocente, nem o inocente por o culpado. E aí Ele faz o seu caminho na tormenta. Sabe o que o Naum está falando aqui para os ninivitas? Olha, ninivitas, o Senhor demora em irar-se, mas quando se ira, Ele pega a tempestade e começa a caminhar por entre a tempestade. Quem é que gosta de andar na tempestade? Ninguém. O que Naum está falando: olha, quando Deus entra na tempestade, Ele não vai sofrer nada, mas por onde Ele passar e tiver a tempestade, vai sofrer. E aí Ele aumenta a sentença: o Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O pó, o que é que você faz com o pé que você chega em casa? Ou quando chega aqui na casa do Senhor, a primeira coisa que você vai fazer, tirar o pó que você trouxe da rua. Quando você não faz isso, você tira o calçado, para não sujar a casa, e a patroa não brigar, arrumar briga à toa. Então você tira o pó, que Naum está falando. As nuvens que vocês estão vendo, é isso aqui do Senhor. Agora imagine o Senhor fazendo isso, e as nuvens, tempestade. Ele repreende o mar, Ele faz secar e esgotar todos os rios. Bazã e Carmelo se desfalece, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante Ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele habitam se derretem na presença de Deus. Quem parará diante do seu furor? Quem parará diante do seu furor?
E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. Terrível, né? A mensagem é dura. O que Naum está falando é que o couro vai comer, a peia vai ser forte. Aí Naum dá um intervalo, porque ele vai falar mais coisas. Ele faz um intervalo, e ao contrário de Jonas, ele vai dar, olha, a mensagem é dura, eu sei que o negócio está feio para vocês, mas olha, versículo 7 que lemos: o Senhor é bom. Ele precisa fazer justiça, mas o Senhor é bom. Ele precisa se vingar, ele precisa derramar a sua ira, mas o Senhor é bom. Não é porque vocês estão passando por esta condenação que anula a verdade mais forte, mais poderosa e mais agradável para os seres humanos. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Esta verdade não pode ser esquecida. Ele pode trazer juízo, ele pode se vingar, mas Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o livro de Naum é uma série de acusações contra Nínive e a forma como Deus pretende destruir Nínive. Para quem não sabe, Nínive foi destruída de forma interessante. Eles tinham uma muralha. Lembra das muralhas de Jericó? Que eram largas, grandes, intransponíveis, e se quisesse enfrentar ainda tinha um exército. Pois é, Nínive tinha as mesmas características. Com Jericó, o Senhor preferiu botar a muralha abaixo. Com Nínive, o Senhor fez uma coisa diferente. O Senhor percebeu que eles não estavam mais disciplinados. Não, estavam tão perversos, que estavam tão se achando de si, já estava nem com o rei na barriga, já era na cabeça, que não estava mais olhando as coisas que estavam ao seu redor. E por não estar olhando ao seu redor, o inimigo usou de uma estratégia para derrubar as muralhas. E a derrubar as muralhas não é para destruir a cidade com derrubando as muralhas. A muralha, para ser derrubada, não, na verdade nem foi a muralha toda, foi uma parte. E aquela derrubada era só uma estratégia para distrair os homens mais fortes, enquanto eles entravam e os principais estavam distraídos com a queda de uma parte do muro, estavam distraídos e acabou sendo esmagados, porque esta é a palavra, de tal forma que eles foram esmagados que ninguém sabe direito onde é que foi Nínive. Só sabe na história que uma cidade, Nínive, chamada Nínive, existiu. Há uma expectativa de ser em algum lugar, ali perto da região da Turquia. Há uma expectativa perto da Grécia. Outros falam que é perto, mais próximo do Egito. Ninguém sabe direito onde é Nínive. E tudo começou com uma coisa que eles tinham mais de forte: a sua muralha de proteção, o seu exército vigilante e a força da água que eles tinham para usar, que passava pelo meio da cidade e passava por baixo da muralha. O inimigo chegou, fez uma represa, e aí só para vocês entenderem como o orgulho, como a prepotência, como a desatenção é letal para a gente, para o ser humano em geral. Isso é para todo mundo. A palavra de Deus foi para Nínive, mas ela se aplica a nós também. Como essas coisas são letais, porque está tudo armado. Eles estavam atentos. Na hora que eles começaram a desatender, irmãos, você está vendo aqui um rio passando. Se o rio começa a baixar, você não percebe? Se a maré começa a baixar, você não percebe? A gente aqui, no normal, a gente percebe, a maré está alta. Passa por um rio, a maré está alta. Passa por um rio, a maré está baixa. A gente percebe. Mas os ninivitas não perceberam que a força da água estava menor
e o nível da água estava baixando. E de repente a força da água aumentava e o nível da água aumentava sem mais nem menos, sem fora da explicação climática. Fora da explicação. E daqui a pouco secava de novo, diminuía o fluxo de água e diminuía a força. Quando pensa que não, a força, eles já estavam tão desatentos com isso, isso demorou uns dias, estavam tão desatentos, que a água veio, bateu sobre o muro e fez um estrago tão grande no muro, que enquanto eles estavam preocupados com o muro, o exército inimigo começou a entrar na cidade e a saquear e a destruir. Mas eu não quero falar sobre isso. Essa parte aqui é só para mostrar a vocês como é o contraste. Porque o nosso Deus é juízo? Sim. O nosso Deus é misericórdia? Sim. Mas Ele é bom. E aí o profeta vai dizer: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. A bondade do Senhor, apontada pelo profeta Naum, se aparece na primeira expressão a seguir. Ele é uma fortaleza no dia da angústia. Irônico, não? Porque Naum profetizou que a queda de Nínive seria do jeito que eu contei aqui. E antes dele explicar, que ele conta isso no capítulo 2, antes dele explicar como Nínive seria destruído, ele fala: o Senhor é bom, e a sua bondade se reflete em ser uma fortaleza no dia da angústia. Porque a fortaleza que eles tinham era uma fortaleza nos dias bons, mas no dia da angústia não foi fortaleza. Mas Deus é bom no dia da angústia. A sua bondade se revela, se mostra como uma fortaleza para nós. Irônico, mas é uma verdade que nós podemos nos alegrar. Nínive não soube aproveitar a mensagem. Ela ouviu bem a mensagem de Jonas, se humilhou, agradou-se a Deus e não teve o juízo que estava sendo para ela. Mas esta geração não conseguiu ouvir a voz do Senhor, mesmo quando a palavra foi uma palavra boa. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que a bondade de Deus, Ele vai fortalecer as nossas vidas nos dias da angústias. O que é uma fortaleza? Fortaleza é um lugar seguro. Em geral, é um lugar alto. Em geral, é um lugar de difícil acesso. Você vai aqui para a Fortaleza de Óbidos, você tem que andar por umas ruas estreitinhas. Agora que está bom por causa da nossa tecnologia. Mas na época foi criado justamente de um jeito que não fosse acessível. Tanto que tem muralhas que se você saltar, você morre da queda. Fortalezas são cercadas de proteção. Fortalezas são lugares onde você está seguro, então você está tranquilo. Então o vento está soprando lá fora, os adversários estão todos cercando lá fora, mas você está numa fortaleza, porque Deus é bom. A angústia está apertando o coração, deixando o coração bem pequeno, deixando a nossa mente bem agitada, deixando os nossos nervos bem à flor da pele. Mas você lembra que Deus é bom e Deus derrama o bálsamo sobre a sua vida e você se sente seguro, porque no dia da angústia nós podemos experimentar a fortaleza desse Deus bom. Deus é bom. Você já experimentou a fortaleza de Deus nos dias maus? Porque nos dias bons é fácil. Você ainda vai até nas muralhas. Quem sabe você sai até das muralhas. Mas nos dias maus, onde todas as flechas, todas as armas estão apontadas para você, e o Senhor está dizendo: aproveite-se de mim. Eu sou um Deus de vingança, mas eu sou bom.
Eu tenho fortaleza segura. Eu tenho certeza de segurança para aqueles que estão apoiados em mim. Você pode se sentir seguro. Você não precisa se sentir descuidado. Você não precisa se sentir abandonado. Você não precisa se sentir inseguro. Não! Deus é segurança forte. Deus é poderoso. Deus é bom. E a sua bondade dura para sempre, até nos dias maus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nínive não conseguiu usar da sua fortaleza. Nínive não conseguiu se aproveitar da sua fortaleza. Mas nós estamos diante de um Deus que é bom e que faz para aqueles que o seguem uma fortaleza de segurança, uma fortaleza até de conforto nos dias maus. E Ele faz isso. Não faz como fizeram os ninivitas, mas Ele faz com vigilância. Deus está sempre atento. A palavra de Deus diz que Deus conhece e deu nome, conhece todas as estrelas que existem no universo. A palavra de Deus diz que Deus conhece todas as pessoas da terra, desde o início de Adão até o último. Deus já conhece, mas aqueles que confiam nele, Ele faz questão de deixar gravados nossos nomes em sua palma de suas mãos. Ele levanta a mão, Ele lembra de você. Ele vê se você está em angústia. Ele sempre está vigilante. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é fortaleza, isto é segurança. Não precisa ficar preocupado, não precisa ficar angustiado. Deus está te olhando, Deus está te vendo, Deus está te protegendo. Os anjos estão acampados ao seu redor. Não precisa se preocupar. Deus é bom. Deus é bom. Segunda coisa que Naum reflete sobre a bondade de Deus é que Deus conhece os que confiam nele. A palavra de Deus está cheia de advertências. Não confie no seu braço. Não confie no ser humano. Não confie em quem está do seu lado. E quando a palavra de Deus diz, não confie em quem está no seu lado, ou não confie no seu braço, Ele não está falando que é para virar uma muralha, cada um uma muralha. E eu queria sua atenção aqui, porque muita gente pega isso e acaba se afastando das pessoas. Não é exatamente isso que a palavra de Deus está falando. Até muito pelo contrário, porque Deus quer que a gente se una mesmo, fique junto e misturado. Corona não deixa, mas a gente em pensamento, em unidade, acaba ficando junto do mesmo jeito. O que Deus fala quando olha, não confie na força do seu braço, ou seja, não confie em você, ou não confie nos poderosos, ou não confie naqueles que estão ao seu redor, não confie nas armas, não confie nas riquezas. Ele está falando, olha, essas coisas precisam ser administradas. Você precisa confiar em Deus para a sua subsistência e para a sua vitória. Uma das coisas que eu ouvi do meu pai uma vez, que experimentei já. O pai falou que tem uma coisa que tem horas que você não tem pai, você não tem mãe, você não tem filho, você não tem neto, você não tem melhor amigo, não tem ninguém que consiga te ajudar. Ou você se rende a Deus, ou você está perdido. As pessoas até querem ajudar. Eu lembro de uma vez, meu pai era pastor da cidade de Vanderlei, e tinha um irmão na cidade de Guanambi, uma cidade próxima, bem próxima assim, 400 quilômetros. Para a gente lá, para Goiânia também é próximo, né? 400 quilômetros, dá para fazer em meio-dia. Aí você está lá, e eles sempre mandavam uma oferta para a igreja de Vanderlei. Então, meu pai fez uma projeção, tá, vai vir a oferta aqui, então fez uma projeção lá para alguma construção. Você acredita que o irmão trabalha no banco, não sei se trabalha, mas trabalhava no Banco do Brasil.
influente. Em um desses meses ele não conseguiu fazer o depósito. Ele lutou de todas as formas. Até fez o plano de ir pegar o carro e ir até Vanderlei. O pneu estourou. E o velho lá está lá, agoniado. Tem que pagar a conta, tem que não sei o quê. Aí ele lembrou, não, mas eu não confio nos que estão próximos. Eu confio em Deus. É Deus quem abre as portas. É Deus quem faz o milagre. Obviamente que a gente vai se confiar uns com os outros, vamos estar unidos. Obviamente que quando a gente treina para alguma coisa, a gente de alguma forma se ancora nela. Mas a gente não pode achar que técnica, a gente não pode achar que força, a gente não pode achar que influência vai influenciar na nossa vitória. Não, é o nosso Deus todo poderoso que usa as pessoas que estão ao nosso redor e que usa até a nossa própria força para vencer. Mas na verdade o que nós dependemos mesmo é de Deus. É Deus de quem nós dependemos. É a Deus que devemos depositar a nossa confiança. Os ninivitas estavam confiados em sua fortaleza. Os ninivitas estavam confiados na força do rio que passava no meio. Os ninivitas estavam confiados nos seus soldados que eram hipertreinados, nas suas armas que eram poderosas. Mas quando Deus volta ao contrário, não tem arma, nada pode deter a ira daquele que é todo poderoso. E nada pode deter a bondade de Deus na vida daqueles que confiam em Deus. Deus conhece os que confiam nele. Deus conhece. Então eu quero lembrar para vocês alguns momentos que Deus lembrou de que tinham pessoas que não mereciam o juízo. Precisava usar da ira, usar da vingança, mas ele usou da sua bondade por causa de pessoas que confiavam nele. Começar com Abraão e Ló. Ló foi para uma cidade ou uma região onde estavam duas cidades, Sodoma e Gomorra. Era lindo, era o paraíso. Era Caldas da Rainha, show de bola. Produtivo, praia boa. Só que eles pecaram muito. Pecavam muito. E Deus resolveu trazer juízo para a cidade. Aí Deus resolveu contar para Abraão. Se fosse Abraão que estivesse na região de Sodoma e Gomorra, aqui estou eu falando, é imaginação minha. A forma como Abraão influenciava, irmãos, Abraão errado, influenciou um rei do Egito, um faraó do Egito, a tomar a decisão certa, a temer a Deus. Lembram quando Abraão desceu para o Egito e mentiu, porque, é uma meia mentira, é mentira. Era a irmã dele, era meia irmã, sim, era meia irmã, mas a condição que ele estava atualmente não era de meia irmã, era de esposa. E ele disse, não, é meia irmã, que era, mas a condição que estava ali era porque era sua esposa. E os homens do Egito botaram o zoião em Sara, e olha que Sara já estava idosa. Eu não sei se vocês sabem, Jesus, quando Deus chamou Abraão, ele já era novinho. Colocaram o olho na irmãzinha Sara. Aí Faraó, o líder lá, teve um sonho uma vez, perturbou-se. Falou, você está maluco, Abraão? Você quer trazer a praga de Deus para a minha vida? Você quer trazer a ira de Deus para a minha vida? Some daqui, vai para lá, rapaz, não traga a ira de Deus para a minha vida não. Deu todas as riquezas de Abraão, ainda queria dar até mais, Abraão não aceitou. Ou seja, até errado, Abraão atraiu ou influenciou pessoas que não eram tão justas a praticarem a justiça. Ló não teve esse poder de influência, mas o Senhor viu que ainda era temente a Deus. Com todos os seus problemas, com todas as suas falhas, ainda era uma pessoa
que temia Deus. Só que ele não conseguiu influenciar Sodoma e Gomorra, mesmo até quando Abraão protegeu aquele lugar. Porque se os irmãos lembram, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, os reis tinham sido presos. E eu imagino que já era Deus trazendo juízo para Sodoma e Gomorra. Tome direção, um homem aqui usado por mim, usando pessoas com enxada, usando pessoas com material de colheita, venceram uma guerra que vocês não conseguiram vencer. Mas eles não tomaram a decisão de servir a Deus, não temeram o Senhor. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor conhece os que confiam nele. O Senhor conhecia Abraão, o Senhor conhecia Ló, com todos os seus defeitos. Ló tinha ainda um temor a Deus. Tanto era que ele tinha um temor a Deus e uma confiança em Deus, que quando os anjos, que eles não sabiam ainda que exatamente que eram anjos, chegou e que aquela população queria abusar daqueles homens, ele colocou dentro da sua casa e fez garantia de proteção. Ele não queria que aqueles homens passassem, porque Ló já sabia que ali ia haver confusão. Ló não conseguiu mudar a ideia, não teve força para influenciar aquele povo a mudar de destino, mudar de vida. Então o Senhor protegeu. Vamos lá, vamos embora. Traz sua família, traz suas filhas, seus genros, ou candidato a genros, traz aí. Os genros ficaram, e foram as filhas e ele só. A gente já sabe a história, que a mulher de Ló ficou olhando para trás, aí virou estátua de sal. Mas lembram, o Senhor sempre está olhando aqueles que estão confiando nele. Pode estar caindo chuva de fogo, enxofre, para destruir tudo, mas ainda Deus está olhando para aqueles que estão confiando nele, e ele sempre prepara um escape para aqueles que estão confiados nele. Deus sempre está preparando um escape para aqueles que estão preparados, para aqueles que adoram a Ele, para aqueles que não confiam em sua riqueza, nem confiam na sua força. Vou dar mais um exemplo, recentemente bem utilizado pelos nossos presbíteros e diáconos. Gideão esqueci o nome dos inimigos. Os inimigos lá cercando a cidade. Aí os judeus tinham lá uma plantação, vinham os inimigos, ou destruía a plantação, ou roubava o fruto da plantação. Tinham os animais, ou eles matavam os animais, ou roubavam os animais, a ponto que a cidade, ou a nação de Israel, estava passando fome. Só que enquanto tinha um grande número de pessoas passando fome, existia uma família que tinha trigo, que tinha animais e que estava protegido. A destruição está ao redor, mas esta família, liderada por Gideão, no esforço de Gideão contra as dificuldades, ainda tinha, e olha que estavam errados, porque o seu pai ainda botou um altar, mas eles conseguiram prosperar em meio à dificuldade, que eles tinham trigo e ainda tinham animais. Aí o anjo do Senhor aparece a ele, que nós acreditamos que é o próprio Jesus, o Deus encarnado, aparece para ele, varão valoroso. Deus não fala varão valoroso para qualquer um não, irmãos. E ele chega para ele, eu vou trazer um sacrifício. O homem traz a coisa toda a sua proteção, toda a sua riqueza, ele traz para Deus receber o seu sacrifício. Em tempos de crise, onde as pessoas estão escondendo, ele viu Deus chegar e ele falou: olha, se é o Senhor mesmo que está falando, se é o Deus Todo-Poderoso, vem receber o meu sacrifício. Ele trouxe uma riqueza de sacrifício. O que Gideão está nos ensinando: Deus é bom, em todo tempo Deus é bom, e eu
eu confio nele, eu guardei essas coisas, a minha família protegeu esses animais, mas Deus apareceu, Ele é bom, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, então é com Ele que eu vou. Deus conhece os que confiam nele, e Deus sempre tem um encontro marcado. Deus sempre tem um encontro marcado para aqueles que confiam no Senhor. Deus sempre tem um encontro marcado para você que confia em Deus. Talvez você não se sinta confortável, talvez todas as armas estejam direcionadas para você, mas lembre-se, Deus é bom. Lembre-se, Deus é bom, e Ele tem uma fortaleza para aqueles que confiam nele, e Ele tem um encontro marcado para aqueles que confiam nele, porque Ele conhece a cada um dos que confiam nele, Ele conhece todas as pessoas, e Ele sabe um por um, não sei se é contado da palma das mãos, mas de certo, é um por um, Ele vai ao encontro daqueles que confiam nele. Nínive estava sofrendo uma ameaça, e eu volto a lembrar que mesmo a mensagem sendo uma mensagem de juízo, ainda assim é o amor e a bondade de Deus em operação, para que haja arrependimento, e que o juízo de Deus seja cumprido de forma justa, porque Deus é justo. Deus não vai trazer juízo para uma pessoa sem avisar antes a ela. Mas lembre-se que todas as ações de Deus para a humanidade, todas as ações de Deus para a terra, todas as ações de Deus para o universo, todas as ações de Deus para as nações, todas as ações de Deus para os povos, para as línguas, todas as ações de Deus para as igrejas, todas as ações de Deus para este lugar, todas as ações de Deus são baseadas na sua bondade. Deus é bom, até a justiça dele, até a vingança dele, Deus é bom. Então está aqui Nínive, recebendo uma mensagem profética. Quem sabe tinha um grupo lá falando: ih, misericórdia, o bicho pegou, a conta veio. Quem sabe tinha um outro grupo falando: isso é profeta, coisa nada. Quem é Naum? Quem sabe outros estavam falando: vai tomar banho, rapaz. A gente já disse, a resposta deles não foi uma resposta positiva. Mas eles receberam a bondade de Deus. Eu fiz questão de destacar esse texto, porque ele é bem contrastante entre a justiça e a bondade de Deus. Deus não está falando para o seu povo. Já foi lido nesta noite que se o povo de Deus se voltar para Deus, se humilhar para Deus, se apresentar diante de Deus, se consagrar diante de Deus, Deus vai abrir as janelas dos céus, Deus vai fazer prosperar esta terra, Deus vai fazer abençoar, Deus vai fazer afastar o inimigo, Deus vai fazer grandes coisas. Mas nesse texto, Deus não está falando para o seu povo, está falando para um povo desobediente, e nem é o povo que ele escolheu. E Deus é bom. Agora imagine para nós, para você que confia em Deus. Talvez você esteja olhando para a sua vida, ao redor da sua casa, no seu trabalho. Talvez você esteja olhando e diz: acabou, não vou resistir, a destruição é certa, esse negócio vai acabar, não tem mais solução.
Você olha para as coisas, você olha para a sua conta bancária, você olha para a sua despensa, você olha para os seus amigos e para os seus inimigos, você olha para tudo e só vê o juízo de Deus, só vê a amargura do juízo de Deus, só vê Deus respondendo com furor. E nesta noite Deus está lembrando a você, Deus está dizendo, lembrando a você, porque você já sabe, eu sou bom, e eu quero que você descanse numa fortaleza forte, para ser bem redundante. Deus é bom. Eu sou bom, diz o Senhor, há bondade em mim para proteger você, há um interesse em mim para te trazer segurança, há um interesse pessoal para te trazer a vitória, há um interesse meu para que você viva e viva com abundância, há um interesse meu para que você regozije-se de alegria, há um interesse meu para você tirar esse pano de cinza e colocar vestes de louvor, há um interesse meu para você tirar esse rosto de tristeza e colocar um rosto de alegria. Há um interesse meu de você tirar essa lamúria e colocar um cântico de alegria, um cântico de louvor ao nosso Deus. Quando Deus diz eu sou bom, quando Deus diz eu sou bom, vocês podem responder? Quando Deus disse diretamente eu sou bom, algumas passagens têm dizendo que Deus é bom, ou que Ele diz, eu sou bom. Mas em geral, nas Escrituras, a bondade de Deus, ela é registrada na Bíblia como reação daqueles que são alvo da bondade de Deus. Você vai ver os salmistas cantando em seus salmos, olha, levante as mãos para o céu, entoe louvores ao Senhor, porque Deus é bom. Olha, exalte ao Senhor, Ele faz maravilhas, Ele faz tremer a terra, Ele faz coisas grandes, por isso adore a Deus, porque Ele é bom. Aí vem Jesus, Deus encarnado, o verbo vivo em pessoa, em carne, osso e sangue. Ele chega, aí um chega para ele, bom mestre. Qual é a resposta de Jesus? Por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Bom mestre. Engraçado que ele não contestou o mestre, hein? Mas contestou, por que você me chama de bom? Talvez ele estava olhando o coração da pessoa e a pessoa estava zoando Deus, Jesus. Meus amados irmãos, a bondade de Deus é para ser experimentada. A bondade de Deus, ela é para ser entoada. A bondade de Deus é para ser pregada. A bondade de Deus é para ser ensinada. A bondade de Deus é para ser exposta a todas as pessoas. A bondade de Deus é para servir de lição para aqueles que tentam, se esforçam para se afastar de Deus. Olha, Deus é bom, porque a bondade de Deus é mais a prática de Deus em nosso favor do que diretamente a sua palavra em nosso favor. Ele traz palavra, ele diz, eu sou o que te guarda, eu sou o que te protege. São ações da bondade de Deus. O Senhor Deus fala, eu sou aquele que te tira do cativeiro e coloca em liberdade. A bondade de Deus em ação. A palavra de Deus diz, eu sou que faço do vento a minha morada, que faço do vento os lugares onde eu habito, que domino os mares, eu sou que domino os peixes das águas, eu sou que domino os animais ferozes, eu sou a bondade em ação. A bondade de Deus é ato, não é opinião, não é
uma opinião, é uma verdade em fatos. Sabe que na língua portuguesa, você sabe se é uma história ou se é um comentário pelo verbo. Da forma como é escrito o verbo, você determina se é uma história ou se é um comentário da pessoa. Isso vale para as nossas análises do que nós ouvimos por aí fora e por aqui dentro também. Porque muitas das vezes a pessoa está contando uma opinião, não está falando uma informação. E a bondade de Deus, ela se demonstra, não é na opinião dos profetas. A bondade de Deus não é explicada por artigos opinativos dos sacerdotes. A bondade de Deus não foi ilustrada pelas parábolas de Jesus. A bondade de Deus não foi exposta opinativamente pelos apóstolos. Não, a bondade de Deus foi demonstrada com atos, com ações. Deus é bom e Ele cria uma fortaleza para aqueles que confiam nele. Deus é bom e Ele sabe quem confia e quem não confia nele. Deus é bom que Ele faz coisas grandes por aqueles que confiam nele. Muitas das vezes o que nós achamos da bondade de Deus é uma opinião. Ah, Deus é bom, eu acho que Deus é bom. E a verdade é que nós precisamos dizer, eu acredito que Deus é bom. E melhor do que dizer, eu acredito que Deus é bom, é dizer, eu sei que Deus é bom. Porque entre dizer, eu acho que Deus é bom, ou a pessoa acha que Deus é bom, mas não tem uma certeza, ou uma pessoa dizer, eu acredito que Deus é bom, ele sabe que Deus é bom, mas não experimentou a bondade de Deus. Mas quando a pessoa diz, eu sei que Deus é bom, é porque ele experimentou a bondade poderosa de Deus na sua vida. Eu sei em quem tenho crido. Já ouviram essa palavra? Eu sei em quem acredito. Isso é no início de Jó. E no final diz, perdoa aí, Deus, porque eu sabia quem era o Senhor. Eu sabia. Eu acreditava que o Senhor é bom. Mas agora, a expressão, os meus olhos viram ao Senhor, demonstra, agora eu sei na prática que o Senhor é bom. Por isso a Deus toda a honra, por isso a Deus toda a glória, por isso a Deus todo o louvor. Deus é bom. Não saia daqui sem essa certeza. Não saia daqui, e eu posso dizer para você, se você olhar para a sua vida um pouco no passado, se você olhar para a sua vida um pouco mais atrás do passado, você vai ver que você experimentou a bondade de Deus, e você não precisa só ficar no eu acho, no eu acredito. Você pode dizer, eu sei que o Senhor é bom, e a sua bondade dura para sempre. Olha para o que você era antes, e olha para o que você é, e olha para o que você será. Deus é bom, eu sei que Deus é bom. Os ninivitas, eles não conseguiram entender essa palavra. Eles não conseguiram experimentar essa bondade, pelo menos esta geração. E aí, chamo novamente a atenção para a ironia dos ninivitas. Eles estavam para ser destruídos na época de Jonas. Deus levantou um profeta que queria que Nínive se acabasse, que não queria saber da bondade de Deus, só queria saber da justiça de Deus. Eles ouviram uma pregação amarga, eles ouviram uma pregação dura. E uma pregação, se vocês podem ter alguma chance, nem isso Jonas deu. E ainda assim, eles experimentaram a bondade de Deus. A bondade de Deus,
é para ser experimentada em todas as etapas das nossas vidas. Seja quando eu estou próximo de uma destruição. Eu não sei como é que você entrou aqui nesse templo, ou como você está aí na sua casa, onde quer que você esteja nos acompanhando. A verdade é que a bondade de Deus pode entrar em ação em quaisquer circunstâncias. Pastor, eu estou tranquilo, Deus, eu estou vendo como Deus é bom, eu estou vendo como Deus é maravilhoso. Continua firme, continua vigilante, porque Deus é bom e sempre Ele vai demonstrar a sua bondade em nossas vidas. Ah, pastor, a vida está difícil, a vida está dura, os amigos se afastaram, a destruição já veio, mas Deus te trouxe esta noite para te dizer, Ele é bom. Deus te trouxe para te dizer, eu sou bom e a minha bondade dura para sempre. Pode haver um contraste claro da vingança de Deus, pode haver um contraste claro do juízo de Deus, mas a bondade de Deus está sempre presente. Deus é bom, 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 Deus é bom. Aqueles que sabem que Deus é bom, pode ficar em pé nesta hora.